espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal do World Transfer Set, aqui no YouTube e também no Spotify. Meu nome é Sebastião Sousa Pinto. Estou aqui com Diogo Boalma no Thinking Football Summit. Muito obrigado desde já à Liga Portugal, não só por ter disponibilizado esta sala, mas também por proporcionar todo este grande evento, tudo e só sobre o futebol. Diogo, muito obrigado por teres disponibilizado a estar aqui comigo. Vou já avançar para um hot topic no mundo do Casa Pia. Godwin foi oficializado ontem a sua saída para a Arábia Saudita. Fala-nos um pouco desta transferência e o impacto que pode ter na equipa, uma vez que não podem ir ao mercado contratar um jogador, a não ser que seja livre no mercado. Boa tarde, antes de mais obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, neste caso, e convosco, com quem esteja a ouvir, e dizer que sim, o Godwin para nós é um prazer ver os nossos atletas a serem valorizados, a darem mais um passo. O Godwin ajudou muito o Casa Pia, essa é a realidade, ajudou a subir divisão, ajudou a permanecer na Primeira Liga o ano passado e já merecia essa transferência, já merecia essa valorização e posiciona também o Casa Pia como um clube vendedor, que é algo que para nós é importante, faz parte do projeto. Isso conseguimos valorizar ativos e este foi um primeiro em que se consegue a transferência mais cara da história do Casa Pia, é muito importante para isso. Pois, ainda fala-se em 2,5 milhões, de relembrar que Godwin já estava no seu último ano de contrato, portanto, ou o Casa Pia basicamente vendia-o agora, ou então poderia correr o sério risco de deixá-lo sair a custo zero no final da época. Falar em jogadores que saíram no final da época, em custo zero, vou falar do Afonso Taira, ele que provavelmente foi dos grandes pilares do Casa Pia na época passada, até já foi apelidado o Rei dos Desarmes. Eu, por acaso, até tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Pronto, não renovou o contrato, foi também, por acaso, para a Arábia Saudita. Como é que foi perder um pilar da equipa e o que é que quiseram buscar com a contratação do Rafael Brito ao Benfica? O Afonso era um dos capitães, era um jogador também muito importante dentro e fora do campo, mas era um jogador que, pela sua idade, falou connosco que era uma boa oportunidade para ele e para a sua família e temos que compreender, ser sensíveis a isso. Também nos tinha ajudado bastante. E era o momento dele, aqui ainda fechando o tema do Godwin, também sentimos que era o momento do Godwin dar esse salto. Tinha renovado o ano passado por mais um ano, mas sabíamos que poderíamos até renovar novamente, mas era o momento da sua saída. Relativamente ao Rafael Brito, o Rafael Brito é um jogador que dispensa apresentações, tem um currículo invejável na formação, quase sempre no Benfica, nas seleções nacionais jovens de todos os escalões. Foi um jogador sempre muito importante, destacado por todos os grandes clubes europeus e que nesta transição para o futebol sénior não teve tanto espaço de afirmação no Benfica. Percebemos que o seu espaço na equipa B tinha terminado. O ano passado um empréstimo ao Marítimo que não correu da melhor maneira para ele, por muitas lesões, menor tempo de utilização, menor qualidade também da equipa em termos coletivos, que culminou na descida da divisão. E foi uma oportunidade para nós de agarrarmos um jogador com a idade dele, com um grande potencial, com uma grande margem de valorização, em que se fez um acordo de 50-50 com o Benfica e temos um ativo para o futuro muito importante. E o que é que pensa do ataque da Arábia Saudita atualmente aos clubes da Europa? Já são 29 jogadores de topo neste verão. Obviamente que nos mercados passados iam contratar jogadores até cá em Portugal, não de grande nível, mas o que é que está a pensar deste ataque fulminante da Arábia Saudita neste mercado de verão aos clubes europeus? Bem, vejamos, já tivemos fenómenos similares, como na China, por exemplo. Sim. Veremos se este é um fenómeno para durar ou se vai ser assim passageiro como esse fenómeno chinês, por exemplo. Mas há sempre alguns mercados emergentes que aparecem com grande capacidade financeira, procuram recrutar os melhores jogadores do futebol europeu para valorizar a Liga, para chamar as atenções para a sua Liga. Vamos ver, como dizia, se será um fenómeno para durar, mas é bom para o próprio futebol europeu que isto aconteça, que tem mais uma porta de saída para os seus jogadores, para valorizar ativos, visto que todos os clubes hoje precisam dessa valorização de jogadores e ter mais um player no mercado com capacidade financeira para fazer grandes transferências, acho que só pode ser positivo. Pronto, como eu já disse no início, estamos aqui no Thinking Football Summit, para quem está a ver no YouTube, um cenário fantástico de todo o evento. Gostaria de perceber o que é que acha da criação deste evento. Esta já é a segunda edição. O que é que pode ajudar no crescimento do futebol português, que, querendo ou não, tem vindo a decair em comparação aos outros campeonatos europeus, já visto que estamos no 7º lugar do ranking, já estivemos em 5º. O que é que acha deste evento? O que é que pode ajudar no crescimento do futebol português? São muito importantes. Juntarmos pessoas, e temos visto ao longo destes dias painéis diferentes temáticas, com personalidades importantes do mundo do futebol de muitos e variados quadrantes. Acho que é muito importante nós refletirmos sobre o fenómeno de futebol. O que é que nós podemos fazer diferente? Para onde é que temos que caminhar?
como é que podemos evoluir e fazer aproximar o nosso campeonato dos mais importantes das ligas mais valorizadas neste momento no panorama europeu. E acho que é importante refletirmos todos nós que somos agentes dentro deste mundo do futebol, como é que nós podemos melhorar e fazer cada vez melhor o nosso trabalho para podermos aproximar das melhores ligas europeias. Continuando este tema do futebol português e o que é que poderemos melhorar no futebol nacional, diga-me as 3 medidas principais que o futebol português pode utilizar para o seu crescimento. Eu, por exemplo, a centralização dos direitos televisivos, apoiar mais as equipas, diria, em prémios, passagem de fase das competições nacionais, depois há outra fase político, mas dos impostos, porque a maior parte dos clubes, e em grandes casos, pagam quase 50% a mais do salário para ter um jogador. Isso é muito mais caro para os clubes e cada vez mais difícil de trazermos jogadores com mais qualidade. O que é que acha de toda esta situação? E lá está, mais uma vez, as 3 medidas principais para ajudar o futebol português a crescer. Eu acho que tocaste nos pontos mais importantes. A centralização, vamos ver. Eu acho que é muito importante para os clubes mais pequenos, de facto, que isso aconteça, que se possa diminuir este gap entre as principais equipas e as ditas pequenas, que possamos nós, os casapias da vida, ter um orçamento maior para podermos rivalizar todos os fins de semana com equipas que têm muito mais para gastar do que nós, para que não existam classificações feitas à partida, como existe no Campeonato Português há muitos anos a esta parte. Era importante podermos aproximar, até para podermos ter melhores classificações também nas competições europeias, e isso que falavas do ranking, de virmos a descer, é importante. Nós não tivemos ainda nenhuma equipa na fase de grupos da Conference League, e isto é revelador do gap que existe entre as principais equipas e as restantes, e precisamos de as aproximar. A questão dos impostos acho que é fundamental, não só nos salários, mas também nos bilhetes. Fala-se muito do IVA, não é? Reduzir o IVA dos bilhetes. Sim. Acho que é fundamental para as pessoas também irem mais ao futebol. Precisamos de mais assistência, precisamos de mais gente nos estádios. Isso é fundamental para criar um produto melhor, e isto vai entroncar nessa questão da centralização. Se nós quisermos realmente gerar mais dinheiro para a própria liga, e para distribuir melhor para todos, precisamos de gerar mais em quantidade absoluta, e para isso precisamos ter melhores espetáculos, e temos que ter estádios cheios, temos que ter muita assistência, e isso vai entroncar na terceira medida, que para mim é fundamental, que é a melhoria das infraestruturas. Eu acho que mais do que darmos prémios por passagens de eliminatórias, isto ou aquilo, acho que era fundamental apoiarmos nas infraestruturas para que todos possam ter estádios com melhores condições, mais confortáveis, e possamos ter também academias, não é, ou centros de treino, onde se possa desenvolver os atletas da melhor forma possível, para aproximar as condições de trabalho também de todas as equipas, não é só o orçamento. As condições de trabalho influenciam e muito, e portanto é importante ter atenção a estes 3 pontos, sendo que ainda na questão dos impostos ou dos custos fixos, há também que salientar a questão dos seguros, que já foi falada muitas vezes em fóruns deste género, mas é fundamental, porque o jogador mais caro que as equipas mais pequenas têm é o seguro. Portanto, é aquele custo mensal que nós temos mais elevado, é com o seguro dos atletas, e isso é um valor completamente incomportável para qualquer clube. Indo para a sua carreira como diretor desportivo, já esteve no Santa Clara, foi provavelmente a melhor passagem até o momento, fez 30 milhões de euros em 3 anos, subiu o clube para a 2ª divisão, chegou às competições europeias, também passou pelo Vitória Sport Clube, apesar de ser uma passagem muito curta. Agora está no Casa Pia, é a sua 2ª temporada no clube, de regresso obviamente na temporada passada à Primeira Liga, fez uma temporada, na minha opinião, fora do expectável. O que é que encontrou no Casa Pia e pronto, é isso. O que é que encontrou no Casa Pia nesta 2ª temporada, após 80 anos de regresso, após o regresso do futebol português? Eu passei nos 2 Vitórias, porque eu passei no Vitória Futebol Clube, foi lá que iniciei, e tenho orgulho também desse início, em que cheguei a ser vice-presidente também durante alguns anos, e foi o meu começo no futebol. Tenho orgulho nisso, tentei ter estado nos 2 Vitórias. No Santa Clara, de facto, tive mais tempo, porque foram 5 anos e meio, porque foi um projeto no qual tive o espaço para implementar tudo o que eu acredito que deve ser a gestão de um clube de futebol. Foi o projeto em que eu mais me revejo até hoje, onde estive. No Casa Pia encontrei um clube muito mais organizado, um clube que tinha diferentes departamentos, todos eles com pessoas competentes, e que os jogadores não têm que se preocupar de facto com mais nada que não seja fazerem o seu treino e o seu jogo, porque têm à sua volta profissionais muito competentes em todas as áreas, e acho que essa organização que o clube tinha foi o que mais me surpreendeu. Não tendo ainda as infraestruturas que há pouco falávamos, que são desejáveis para poder competir com os principais clubes nacionais, compensa desta maneira, com recursos humanos fantásticos nas mais variadas áreas.
Para quem não sabe como é que se pode se tornar um diretor desportivo, é preciso algum curso? Faz literalmente só as transferências? Ou isso depende do contexto? Porque já soube que no Santa Clara não era bem assim. Sim, depende do contexto, depende do clube. Chegar, eu diria que não há uma única forma de se chegar a diretor desportivo. Hoje em dia há cada vez mais formações voltadas para essa área, cursos específicos até da própria federação, da liga também. Mas é importante essa questão da formação, de valorização. Eu venho do mundo do direito, tive o curso de direito primeiro, que me deu bagagem relativamente a regulamentos, não é? Que é importante para nós, percebemos de contratos, de regulamentos, para muito da nossa função é fundamental ter pelo menos umas noções básicas de direito, e a mim facilitou-me muito ter sido advogado, ou ser ainda, que ainda continuo inscrito na ordem. Portanto, ter essa bagagem facilitou-me. Também terei uma segunda licenciatura em Administração e Gestão Desportiva, mas acho que não há um caminho apenas. Pode ter sido um atleta que se forma e que quer passar para esta área, e tal como não há uma formação específica que seja o único caminho para se chegar a diretor, eu digo que também não há uma fórmula nem umas funções específicas do diretor desportivo uniformes para todos os clubes. Cada clube tem a sua organização, tem a sua maneira de trabalhar. Nuns clubes tens mais abrangência do que noutros, tens mais responsabilidade do que noutros, tens mais ou menos ajuda, e portanto as funções vão divergindo em função disso. O mercado acho que tem que ser sempre aquilo que é fundamental, estar a cargo do diretor desportivo, mas depois pode ter mais ou menos abrangência. Indo um pouco para que foi as contratações no mercado de verão, contrataram o Paulo Roberto ao Vila Nova da Série C do Brasil. Tem tido um impacto fantástico, 2 golos e uma assistência em 4 encontros. Quão felizes estão pelo seu impacto e como é que ele está a se ambientar nesta nova vida no Casa Pia? Muito felizes, naturalmente. Esperávamos que seria um jogador importante para nós, mas a sua adaptação tem sido muito rápida, tem sido extraordinária, pela sua humildade também, pela vontade de aprender, de se integrar numa equipa que é uma equipa que tem tido sucesso, e é importante perceber um jogador novo que chega, que está a integrar uma equipa que já tem a sua identidade, e integrar-se nela, e o Pablo tem feito um esforço muito grande nesse aspecto. É um jogador que tem uma qualidade de dispensar apresentações, já vai sendo conhecido agora dos portugueses, e esperemos nós que continue assim, porque tem ajudado muito a equipa. O mercado brasileiro é um mercado que o Casa Pia olha, ou há outros mercados que o clube tem maior prioridade nas contratações? Nós olhamos para todos os mercados, sinceramente. Temos que estar atentos, não temos a capacidade financeira de outros, portanto temos que estar atentos a todas as oportunidades, a mercados menos enriquecidos financeiramente. Quando falamos do Brasil, já é muito difícil contratar numa Série A, por exemplo. Temos que olhar para uma Série B, para uma Série C, para campeonatos estaduais, portanto para fora da caixa. Olharmos para a Espanha, onde fomos buscar também ao Saragossa um jogador, o Arrasabal, e aí olhar-se para a segunda divisão, primeira ref, que são divisões de onde têm vindo jogadores para o futebol português que têm tido muito êxito. E depois outros mercados da América do Sul e também do Japão, onde temos um jogador. Portanto, um pouco por todo o lado, nós estarmos atentos a oportunidades onde podem surgir bons jogadores dentro das limitações orçamentais do Casa Pia. Há algum estilo de jogador que o clube se liga mais? Um estilo de jogador próprio para ser vendido para certos tipos de mercado? Claro que nós olhamos que o futebol está cada vez mais físico. Esta é uma realidade por todo o mundo. Portanto, o perfil é algo que se olha muito neste momento. Pede-se cada vez mais estatura, força, velocidade, aspectos que não são trabalháveis com o treino, não é? Isto é inato, ou tem ou não tem, não conseguimos através do treino melhorar, e portanto esses aspectos nós valorizamos porque já estão à frente dos outros. Depois há os aspectos técnico-táticos, que é possível com o nosso trabalho, com a nossa estrutura, ajudar os jogadores a darem o passo seguinte. Mas este tipo de características nós procuramos porque não são melhoráveis com treino. Falamos das contratações, agora falamos um pouco do que poderia ter sido as saídas neste mercado de verão. Falo de Leonardo Lelo, ele que foi associado a vários clubes, inclusive aos 4 grandes, Porto, Braga, Sporting e Benfica. Houve de facto sondagens a estes clubes ou isso é tudo mentira? Ele teve muitas sondagens, quer nacionais, quer do estrangeiro. Portanto, foram muitos os clubes que foram perguntando por ele. Que é contrato normal. Até 2025. Sim, o que é normal por um jogador que realmente, pela sua idade, por ser internacional sub-21, e foi pena porque foi chamado ao europeu, mas não teve a possibilidade de ajudar Portugal no europeu, que não foi chamado a jogo. Mas a verdade é que fez uma primeira época na primeira divisão, e é preciso lembrar isto, para a sua idade.
É a sua primeira época ainda na Primeira Liga, portanto tem muito tempo para poder dar esse salto. Temos a certeza que vai acontecer. Felizmente para nós vai-nos ajudar ao longo de pelo menos mais 6 meses. A renovação é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade em aberto, mas neste momento ele tem um contrato ainda longo com o Casa Pia, portanto não é uma preocupação para nós neste momento, também não é uma preocupação para o Léo, que renovou a época passada antes de iniciar a temporada, portanto já está valorizado também pelo clube, pela sua importância, pelo que tem feito. Portanto é esperar naturalmente que ele continue a mostrar a qualidade que tem demonstrado ao longo destas 2 épocas que já leva de Casa Pia, e que possa continuar a dar nas vistas e no futuro vai ter a transferência que tanto merece. Falando mais um ativo, agora falo do Mr. Filipe Martins, ele que fez um trabalho extraordinário, não só na subida do clube à primeira divisão, mas também na permanência do clube também no primeiro escalão português. O contrato vai até ao final da temporada, há interesse na renovação do vínculo, visto que provavelmente será um dos imprescindíveis do clube, e também acredito que parte do projeto seja o treinador e não os jogadores. Sim, o Filipe tem uma vantagem, está bem mais tempo do que eu no Casa Pia, portanto está desde o início deste projeto com o novo investidor que o Casa Pia tem, já é a 4ª época que está ao serviço do Casa Pia, portanto há uma identificação muito grande do Filipe com a estrutura e da estrutura com ele. Portanto não será uma dificuldade também, naturalmente, se for a vontade de todas as partes, essa continuidade. Estamos muito satisfeitos com ele, tem feito um excelente trabalho, foi um dos obreiros realmente deste ressurgimento do Casa Pia, do regresso à Primeira Liga, da manutenção. Essa estabilidade que temos tido no comando técnico tem sido um dos fatores importantes também para o nosso rendimento e para conseguirmos obter os resultados que temos conseguido ao longo destes anos, e portanto há uma simbiose muito grande entre o treinador e a estrutura, e se for no final da época, se for o melhor para todos continuar, não penso que existam muitos problemas em que isso aconteça. Ter um treinador que segue as mesmas ideias do clube é fundamental, visto que há alguns clubes que contratam os treinadores sem algum plano específico, apenas pelo nome, visto que, pronto, lá está. Eu penso que, falando agora das contratações também, mais uma vez, ter esta ideia do equilíbrio das contratações, vamos dizer assim, do treinador e contratações do clube, que naturalmente acontece, ter um treinador com as mesmas ideias facilita no processo para não haver alguns conflitos na altura do mercado de transferências? Acho que é fundamental. É assim, muitas vezes nós falamos que os treinadores têm ideias, não é? Têm o seu estilo de jogo, têm o seu modelo de jogo, mas nós precisamos, em primeiro lugar, de o clube em si ter a sua ideia, não é? Ter o seu projeto. O que é que o clube quer fazer? Portanto, há clubes que naturalmente iniciam as épocas, e aí temos os 3 tradicionais e agora o Braga, que se vai juntando a dizer que vai lutar por títulos, não é? E o seu objetivo é esse, é conquistar o título. Infelizmente para eles só um deles pode conseguir no final da época estar satisfeito e atingir esse seu objetivo, e depois há os outros clubes que têm outros objetivos. No caso do Casa Pia está muito claro que o objetivo é a manutenção, e em segundo lugar é valorizar todos os seus profissionais, todos os seus ativos, e portanto se isto for passado de uma forma transparente para o treinador, que haja uma identificação clara com o projeto, dizer o objetivo desportivo é este, o objetivo financeiro também é aquele, e estamos em simbiose, que para conseguirmos atingir estes 2 objetivos precisamos ter uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais jovens que se possam mostrar e valorizar. Se o treinador entender o projeto, acho que tudo fica mais fácil, mas começa por o clube ter um projeto claro e conseguir passar ao treinador, na altura que o vai contratar, qual é a sua ideia e o que é que pretende do treinador. Quais é que são agora, para terminar a entrevista, quais é que são as suas expectativas para o Casa Pia? Pensa que vai superar as expectativas que teve na época passada? Conte-nos um pouco das suas expectativas para este ano para o Casa Pia. Nossa expectativa é fazer o melhor possível, naturalmente garantir a manutenção o mais cedo possível. O ano passado foi muito importante nesse aspecto, porque conseguimos, praticamente no final da primeira volta, já tínhamos a manutenção garantida. Isso permitiu-nos olhar para o mercado de janeiro já perspectivando esta época, e trouxemos alguns jogadores já numa preparação da época seguinte. E a sua valorização também. E a sua valorização, acho que é fundamental, e o que nós pretendemos é isso, o mais cedo possível alcançar a manutenção, da forma mais confortável possível, cimentar o Casa Pia na Primeira Liga, que as pessoas se habituem que o Casa Pia é um clube de Primeira Liga, e depois então a valorização dos ativos. Esse é o segundo objetivo, grande objetivo da temporada. E pronto, chega aqui ao fim mais uma entrevista no canal do World Transfer Site. Mais uma vez obrigado ao Diogo pela disponibilidade, mais uma vez também obrigado à Liga Portugal, não só por disponibilizar esta sala, mas também, mais uma vez, também pela criação deste grande evento. Não esqueças de subscrever o canal do World Transfer Site, partilhar a entrevista, que é muito importante. O meu nome é Sebastião Sousa Pinto e deixas um forte abraço.